Milhões de pessoas comemoram hoje, 25 de dezembro, o nascimento de Jesus e chamamos isso de Natal, a festa de Natal. Eu gostaria de refletir com vocês em alguns minutos sobre o que também gostaríamos de celebrar e às vezes não o fazemos e que muitas vezes fazemos sem saber também. A forma como a fé cristã aprendeu a organizar o tempo, organizar a memória, organizar a própria história e a cultura no entorno de várias imagens e de datas, é isso que nos chama muito a atenção. E eu gostaria de conversar com vocês sobre o que mais comemoramos além do nascimento de Jesus. Eu sou o Dr. Eduardo Leite, sou professor de História e Teologia e neste vídeo quero falar com vocês sobre o Natal histórico. Não para criticá-lo, jamais, não para desconstruí-lo, mas para compreendê-lo com maturidade, com serenidade, com fé. E eu até recomendo que você que vai celebrar o Natal pare de ficar perguntando, ou então indagando e discutindo sobre se de fato Jesus nasceu em 25 de dezembro. É claro que isso não é verdade, portanto, vá celebrar, celebra a vida, a paz, seja amigo daqueles que podem receber a tua amizade no calor da tua família. Por que entender o Natal é tão importante? Porque isso faz parte da nossa história, da nossa vida ocidental. Não é para diminuir o que eu estou aqui. Pelo contrário, quero mostrar para vocês como a fé cristã tornou cultural, tradicional, uma memória viva que ainda está presente em nossos corações. A importância do Natal dá-se por meio da compreensão, portanto, da cultura ocidental. Nós precisamos perder, em princípio, o medo da palavra invenção. O 7 de setembro é uma invenção histórica aqui no Brasil. A independência do Brasil não aconteceu naquele dia exatamente como celebramos hoje, como é pintado, como é visto em filmes. Mas aquele dia se tornou um marco histórico. O Natal funciona da mesma forma, eu diria. Dizer que o Natal é uma invenção, é uma construção histórica, não significa negar o nascimento de Jesus. Jesus nasceu, viveu, morreu e isso não está aqui em debate. O que está em jogo aqui é outra coisa. Quando e como a igreja decidiu celebrar o nascimento de Jesus. Datas fundacionais não são fotografias do passado, são memórias organizadas para dar sentido ao presente. O presente é cheio de expectativas, cheio de disputas e uma presente cultura reflete sobre o seu passado e ressignifica essas memórias como seu projeto de futuro. Portanto, retornando a um passado remoto, através de muitas fontes, percebemos que no final do século III o Natal ainda não existia como festa única, universal, em cores de tons vermelhos e brancos. Em Roma, no Ocidente, onde havia grande parte dos cristãos concentrados, muito mais do que no Oriente, por incrível que pareça, 400 anos depois de Jesus, já não é a Palestina o berço do cristianismo, mas é Roma. A igreja aqui em Roma passa a celebrar a natividade ou o nascimento de Jesus em 25 de dezembro, por volta aí do 330, logo após a conversão de Constantino. Mas em Alexandria, no Oriente, a data é celebrada no 6 de janeiro, numa festa chamada de Epifania. E aqui eu preciso explicar, né? A epifania é a manifestação, não a celebração somente da natividade, mas também a manifestação, a revelação pública do Filho de Deus, o nascimento físico, tem a ver também com no Oriente tem a ver com a visita dos Reis Magos, mas em especial o batismo de Jesus no Rio Jordão. Enquanto que o Ocidente caminhava para uma celebração mais concentrada no nascimento, o Oriente ainda estava perguntando quem era esse menino. Nesse mesmo período, nós temos, portanto, um plural que está refletindo os debates
no entorno da pessoa de Jesus Cristo. Desde o final do século III, aquelas imagens do arianismo, tentando entender o processo de encarnação e da divindade de Jesus Cristo. O Natal começa, portanto, não somente isso, mas também a ter essas nuances dos comportamentos dos debates teológicos. Dentro dessa perspectiva de compreensão do social e do cultural para então entendermos o Natal, um outro elemento é importante aqui. Trata-se, portanto, da data escolhida. O 25 de dezembro estava próximo dos solstícios de inverno, um período, para quem conhece na Europa, é um período profundamente simbólico no mundo romano, mas que mostra aquele momento onde, no físico e no geográfico, o Sol durando muito mais, a luz, portanto, durando muito mais durante o dia e a noite ficando um pouco mais curta, mostrava ali o Sol invictus, né? Dava essa impressão da duração do Sol sobre as trevas e, portanto, a vitória da luz sobre as trevas. O Natal foi escolhido também dentro dessa perspectiva, dizendo que Jesus Cristo, como luz do mundo, ele vence as trevas. Então, o 25 de dezembro, momento onde se comemorava os sols invictus, os solstícios de inverno, foi escolhido privilegiado, momento privilegiado para celebrar aquele que veio ao mundo como luz sobre o mundo, sobre as trevas. A igreja não deixou de perceber isso, os cristãos em diversos lugares, em contextos diferentes, aristocratas, nobres, pessoas da corte ou não, eles sabiam o que estava acontecendo, né? E dentro de um projeto de cristianização da sociedade, de transformação social que acontecia naturalmente, estamos falando de um império, e isso significa que as estruturas começam a se reorganizar no entorno dos símbolos cristãos. A igreja passa a ler os solstícios ou o sol invictus a partir dessa ótica de cristianização. A linguagem começa a ser adaptada no simbólico cristão. Cristo passa a ser proclamado como a verdadeira luz, não por uma força da natureza, mas como um acontecimento que vai sendo reorganizado e a teologia vai interpretando isso como uma vontade de Deus. Então, o cristianismo passa a converter, por sua natureza bastante impactante e influenciadora, ele passa a converter também os aspectos temporais. Nesse sentido, o calendário também é transformado. O calendário romano está nesse processo todo do quarto século, começa a se converter num calendário cristão e a gente começa a perceber que esses elementos das festividades, portanto, vamos pensar aqui em feriados, ao invés de ser feriados pagãos na linguagem cristã, os feriados passam a ser feriados cristãos porque já não se celebra mais a morte de um herói, mas sim a morte de um mártir, né? Inclusive a natividade, o natalis, é a utilização de uma linguagem que também valia para a morte do mártir, porque ele nascia de novo. A partir da morte dele, ele estava renascendo agora no céu como um mártir, como um testemunha. Então, essa linguagem simbólica é transformada para o impacto social e para a construção de eventos e festividades de natureza cristã, trazendo assim um cobrimento, né? Uma cobertura sobre o tecido social através dessas mudanças. Eu não estou dizendo isso que seria um projeto muito bem pensado, mas algo que naturalmente foi acontecendo. Afinal de contas, nós estamos em uma sociedade cristã que vai fazendo releituras de seus processos culturais e do seu cotidiano. O calendário romano passa, portanto, lentamente a ser reorganizado pela liturgia. A liturgia, que era muito própria do Oriente cristão, atravessa o Ocidente cristão com seus peregrinos,
trazendo as festividades em memoriais, né? Por exemplo, o nascimento de Jesus, a virgindade de Maria e todos os eventos no entorno dos elementos mais importantes da história do cristianismo e também do judaísmo, eles são carregados em teatros e atravessam todo o mundo ocidental. Os peregrinos levam todos esses rituais para todo o império, fazendo com que o advento de Jesus tornasse cada vez mais presente na sociedade. O Natal, então, ele acaba surgindo nesse contexto de celebração de datas importantes para o cristianismo, de momentos importantes para o cristianismo. O advento prepararia, o Natal revelaria e depois viria a Páscoa, consumando, portanto, todo o processo salvífico. O calendário passa a ser um ensinador de teologia, por assim dizer. O tempo é catequizado. Nesse contexto, nós temos a figura emblemática de Jerônimo, quando em um epitáfio escrito a Santa Paula, eu estou aqui com uma das cartas, com um volume, o volume 2 das Epístolas de Jerônimo, no epitáfio a Santa Paula, né, ele mostra já no final do IV século que havia em Belém, onde Paula esteve, um lugar que celebrava o nascimento de Jesus de maneira concreta. Vale dizer que no século IV, muito antes de Jerônimo, lá no início, Helena, mãe de Constantino, manda construir a Basílica da Natividade, sobre a gruta tradicional do nascimento de Jesus. Ali, já no início do século IV, Belém tinha se tornado um espaço sagrado de visitações intensas, né? Aquelas terras bíblicas já se tornaram memórias distantes e, portanto, lugar de peregrinação, de visitação, e que era muito caro também sair de Roma, na Europa, ali onde nós conhecemos, do mundo europeu, para o mundo oriental, Belém, fazer visitas ao universo bíblico. É ali que Jerônimo se estabeleceu, depois de 385, 386, e ele viveu muito perto dessa gruta. Ele provavelmente ele tenha pregado, feito homilias no entorno desse espaço, trazendo essas memórias bíblicas para dentro do discurso da pregação e fazendo muito mais presente toda a simbologia cristã dentro das suas mensagens. E no epitáfio, Jerônimo descreve que Paula encontra ali o choro do menino, né, muito retórico, um exímio retor, a pobreza de Jesus. Ele diz que Paula vê ali os panos que enrolaram Jesus, o asno, o jumento, todo o presépio, os personagens dos presépios estavam ali. Um Jesus muito humilde é apresentado no epitáfio e Paula contemplou tudo isso. Antes de existir, portanto, o presépio como objeto de celebração do Natal, hoje da nossa cultura, ele existia como texto, como espaço. Em Isaías é citado, Isaías 1:3 por Jerônimo, também 32:20, ele está falando da manjedoura do dono, do jumento, do asno, esses animais que representam a humildade, num contexto do Nazareno, né, de Nazaré, e o belemita e etc. Então, é trazido para uma espiritualidade do deserto essas imagens simbólicas do ermo, do Jesus pobre e seus pais também ali. A Epístola 108, dedicada a Paula, mostra a memória do Natal se materializando em peregrinação, em arquitetura, em devoção, e isso tornou-se metafórico e construiu todo o imaginário medieval, né? Porque não era comum morar nessas terras ali. Então, todos os intelectuais cristãos posteriormente vão acabar representando o Natal com esses elementos simbólicos, esses elementos que representam muito bem a encarnação de Jesus. Lá na Idade Média, o Natal torna o coração do tempo cristão. O Natal, em 25 de dezembro, vai ser o ponto alto no calendário.
ele vai celebrar o dogma da encarnação, onde Deus se fez carne. O Filho passa a ser o centro da espiritualidade. O corpo humano passa a ganhar dignidade. Deus se torna muito próximo. Portanto, o Natal funcionaria ali já na Idade Média como uma espécie de janela para observar toda uma simbologia cristã muito profunda e marcada por debates no entorno da encarnação de Jesus, sobre quem era Jesus, sobre a divindade de Jesus, e também um tempo onde todos os elementos, todas as festividades, todos os ritos cristãos estão crivados no calendário. A Idade Média é o lugar por excelência onde o mundo, o universo imaginário cristão está muito bem marcado, muito bem representado, né? Mas também o Natal ele é um momento simbólico para representar o papel político na Idade Média. Ele assume esse momento importante, considerando, por exemplo, que em 800, estou falando no nono século mais ou menos, nós temos a coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III exatamente no Natal. E isso foi proposital nessa altura, porque se é no Natal que nasce Jesus, o Rei dos Reis, então é no Natal que se coroa o novo rei. Nada disso era apenas casual. Nesse episódio já não é casual. Ao ser coroado no Natal, o poder imperial é ligado diretamente, né, a Carlos Magno. Então, o poder imperial, que era oriundo de Cristo glorificado, é agora transferido também ao rei escolhido. O Rei dos Reis, portanto, estaria legitimando esse novo rei cristão chamado Carlos Magno. Nasce, nesse sentido e nesses termos, e com todos os devidos cuidados, nasce o Império Cristão no Ocidente, no entorno da figura de Cristo, mas simbolicamente representado na unção de Carlos Magno como imperador cristão. O Natal também estaria funcionando como instrumento legitimador do trono. A cristologia entra na política, no espaço da Idade Média. O poder também é sacro. Já não é o nosso tempo, claro, né? Nosso tempo já não está assim. Mas é importante notar que também a política captura e sequestra o Natal. Não é somente hoje que vemos isso. Na Idade Média, como a tradição não é tão linear como muitos imaginam, a Idade Média também viu a ascensão de São Francisco, ou a publicação de suas palavras, o seu trabalho entre os pobres, e nesse contexto o Natal aparece na manjedoura. O Natal aparece com presépio já muito bem representado agora e tornando-se uma espécie de símbolo muito, muito importante para todas as comemorações originais natalinas, né? O Natal deixa de ser apenas um texto para se tornar um elemento incrustado no teatro, ele representado materialmente em peças de artesãos, portanto, em elementos nas capas de Bíblia. E o Natal vai se construindo e se performando nos espaços públicos, né? E aí o presépio de São Francisco, que surge aí por volta do século XIII, é uma releitura e uma apropriação e um ressurgir desses elementos já presentes em São Jerônimo. O Cristo pobre, o Cristo humano, a figura dos pais muito perto de Jesus, os reis magos no seu entorno. Então, assim, nós temos um Cristo presente, a tradição vai se corrigindo por dentro, a tradição vai fazendo novas leituras, deixando de ser uma celebração do Cristo Invictus ou o Cristo glorioso, como era o imperador, para agora ter um Cristo mais pobre, no presente, no cotidiano das pessoas, nas celebrações, nas festividades. É claro que essas festividades de Natal também
do ponto de vista institucional era de um jeito, e do ponto de vista público, social, era de outro jeito, né? Jerônimo, Agostinho, São João Crisóstomo faziam as críticas, dizendo que as pessoas no Natal, ao invés de estarem comemorando de fato o nascimento de Jesus nas igrejas ou em locais sagrados, era nos espaços públicos de jogos e bebedeiras e brigas, no tempo e aí eu me refiro aí ao final o início do quarto século, ou final do quarto século, início do quinto século, onde essas críticas também querem mostrar para nós que as pessoas também não estavam tão cristianizadas assim, ou não estavam tão convertidas assim, e que os processos de captura e sequestro dessas datas pagãs e transformando elas em cristãs não foram tão simples assim. Não foi maquiavelicamente que aconteceu, mas um processo natural de transformação cultural, onde as estruturas antigas vão sendo substituídas por novas. Mas isso acontece de diferentes formas no tecido social, no mundo rural, no mundo urbano, em lugares economicamente mais privilegiados, né? Então, os cristãos mais pobres e menos privilegiados faziam as comemorações mais estranhas do Natal possível, né? Até um tanto profano, né? Porque misturava elementos pagãos com elementos cristãos, nesse processo de transformação muito mais geral. E os símbolos, portanto, vivem longamente. Hoje nós estamos comemorando o Natal. Veja bem, 2000 anos de cristianismo e nós estamos aqui comemorando o Natal. Cada época projeta o Natal e suas expectativas, cada época sofre o seu Natal, cada época sente mais o seu Natal, dependendo do ano, né? Nós deixamos o Natal para o final, e quando na verdade é o começo, né? Do ponto de vista dos sentimentos e das expectativas sociais, hoje o Natal ele marca o fim de um ano para nós. E hoje vivemos em uma cultura de consumo, e o Natal também é capturado por essa cultura de consumo, por vitrines, por marketing, por desejos. Mesmo falando de Jesus, na prática celebramos muitas vezes o consumo, né? Essa não é uma crítica nem um tanto agressiva, né? Mas é uma forma de constatar historicamente que o Natal tem a ver conosco. O Natal sempre quer celebrar a nossa perspectiva. No entanto, do ponto de vista do projeto, do pensamento teológico, o Natal quer celebrar o nascimento de Jesus. Mas quem celebra somos nós. E nesse circuito todo, às vezes vemos aí um tanto estranho esse consumismo aberto e desenfreado, para que possamos tornar o Natal extremamente significativo para nós. É nesse sentido que eu digo que o Natal fala muito sobre nós mesmos. Sentido assim, dizendo isso, o 25 de dezembro fala mais do quarto século do que o primeiro e do que o nosso. E isso não é nenhum problema. O Natal não é uma data astronômica, é uma data simbólica. Celebrar o Natal não é voltar ao passado, mas é manter uma memória viva. É lembrar de Jesus Cristo, é lembrar da sua encarnação, é lembrar do seu impacto na vida, no mundo todo. É lembrar com memória respeitosa, que embora construída dentro desse percurso histórico, mas isso não diz respeito à invalidação da sua natividade. Né? Que possamos celebrar o Natal com fé, com alegria e com consciência histórica, se assim posso dizer, com maturidade histórica, respeitando cada um da sua forma de compreender tudo isso, e que Cristo possa de fato estar presente em cada um de nós da melhor forma possível, e que a paz de Deus reine em nossos corações. Tenha um ótimo Natal.